Muito bom dia a todos vocês. É uma alegria imensa, enorme de estarmos juntos aqui em mais um encontro com o Evangelho. É assim que nós temos denominado os nossos encontros dominicais aqui na Betânia. Minha própria casa e poder aqui levar a palavra de Deus e compartilhar com vocês. Nós convidamos agora para a gente entrar criar essa ambiência de louvor e de adoração. Nós vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre nós, e depois nós vamos cantar louvor e adoração ao Senhor, e depois nós vamos ministrar a palavra. Vamos juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo grande privilégio que tu me dás de poder chegar à casa de cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã, essa manhã tão gostosa, tão agradável. Nós pedimos a tua bênção, que a mesma unção, que a mesma graça que está sobre nós aqui, esteja sobre cada família, cada lar, onde quer que estejam, seja aqui em Londrina, no Paraná, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Nós pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós. Recebe a nossa adoração, é o que nós... Amém. Vamos louvar o Senhor, um cântico gostoso, simples. A gente tem dito que ninguém aqui é profissional, mas a gente faz tudo de coração. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Sabes bem tudo quanto há em mim, vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, em teus descanso, meu Senhor Jesus. Nós estamos estudando todos os domingos a respeito dos ensinos de Jesus. O nosso foco está naquilo que ele ensinou para todos nós. Jesus, ele ensinou o que praticou e praticou o que ensinou. Nós estamos aqui via Facebook e via Instagram ao mesmo tempo. Então, por isso, eu estou olhando para todos os lados para poder dar atenção a vocês. E no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus está a base do
o conhecido e chamado Sermão do Monte. E nós estamos falando isso já há semanas, compartilhando o Evangelho simples de Jesus com as pessoas. E chegamos nesse momento lindo, quando Jesus fala das bem-aventuranças. É interessante porque o ser humano sempre da felicidade. E os filósofos, muitos deles dizem que o ser humano vive em busca da felicidade. E o interessante também notar que o ensino de Jesus é muito diferente daquilo que os filósofos, os sociólogos tentam explicar ou conforme as suas teorias. O que Jesus traz realmente é algo fascinante e diferente. Jesus começa dizendo que a felicidade não está pelo lado de fora, mas está pelo lado de dentro. Felicidade não é um lugar que a gente chega, não é um endereço, não é um fim em si mesmo, mas felicidade é um caminho a ser construído. E na construção desse caminho é que ele ensina essas coisas maravilhosas. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Olha que coisa linda que Jesus diz. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Jesus está nos pobres em espírito. Ele está dizendo que aqueles que choram, aqueles que realmente são quebrantados, é que são pessoas felizes, porque elas serão consoladas. E ele diz mais, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E ainda, como consequência desse ensino, isso é uma coisa extraordinária, porque Jesus, quando fala isso, ele fala um propósito já definido. Ele não fala só, são ensinamentos soltos, mas isso aqui tem uma sequência, não é? O que ele está dizendo é que quando esse coração começa a buscar a presença de Deus nesta medida, começa a buscar a sua felicidade e o sentido da vida em Deus, começa a cuidar do seu relacionamento com Deus, essas coisas vão mudando a história e vão nos tornando pessoas. O homem, o ser humano, como um todo, só será ele tem Deus quando ele é reconciliado com Deus. Aí começa a verdadeira construção do caminho da felicidade. Agora, o versículo de hoje que nós vamos ler, que é o versículo 8, diz: bem-aventurados os puros de coração, verão a Deus. Isso é algo extraordinário. Ele abre as bem-aventuranças falando da importância daqueles que são carentes. Ele começa a dizer que esses que precisam, que reconhecem que precisam e buscam a comunhão, aqueles que choram quebrantados, lamentando a sua miséria e o seu pecado, essas pessoas que buscam a mansidão do coração, né, e que esmagam seus egos exaltados, pessoas que têm fome e sede de justiça, não da justiça humana, não da justiça que nós estamos vendo aí fora, uma justiça que tem um olhar completamente viciado, uma justiça míope, não é essa justiça. A justiça de Deus aqui, não é essa justiça. Quem tem fome dessa justiça se tornarão pessoas misericordiosas, pessoas puras de coração, e se tornarão pessoas pacificadoras, porque jamais seríamos pessoas misericordiosas ou puras de coração ou pacificadoras se nós não recebêssemos isso do Pai. Ninguém tem isso por nascimento, isso não nasce com a gente. Pelo contrário, a natureza humana, ela é má, ela é egoísta, ela é rebelde, e só o mal realmente é o que ela produz. O que Jesus está nos ensinando, os fariseus, por exemplo, sabia que a maioria deles estavam interessados no exterior de copos e vasos, coisas conhecidas de qualquer leitor do Evangelho já viu isso, não é? Essas pessoas se preocupavam tanto com a aparência, com o que é externo, com o que é do lado de fora, e ignoravam completamente o que estava pelo lado de dentro. Por isso Jesus é muito assertivo. O coração ocupa o lugar central do seu ensino.
E é isso, ele sabe o que ele está fazendo e o que ele está falando. Então ele diz, felizes os puros de coração. E ele frisou o coração e não a cabeça, isso é interessante. Ele não destacou o intelecto. Isso nos mostra que a fé em Jesus passa por questões doutrinárias e de entendimento, sim, ninguém nega isso. Passa pelo intelecto, obviamente, pela razão, claro, pelo pensamento, mas vai muito além disso. Precisa chegar ao coração. O Evangelho passa pela mente, sim, mas ele não para aí. Ele vai descer até o coração, que é onde realmente é o campo das decisões, é o centro das decisões. Paulo disse que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. O apóstolo Paulo nos alertando e nos lembrando disso. Agora, por que Jesus enaltece o coração e não o comportamento e a vida de aparência? Bem, porque ele sabe que os mestres da lei e os fariseus, e muitos deles estavam ali ouvindo Jesus em reduzir a vida a uma simples questão de conduta, de ética e de comportamento. Reduziam a vida a uma questão comportamental. A preocupação é pelo que se via, é pelo que era aparente, era a imagem. Então, a imagem para essas pessoas é muito importante, não importando o que estava por dentro. Começa do contrário, né? Ele vem e apresenta o Evangelho na contramão dessa cultura religiosa e ele desvenda, ele revela tudo que está oculto em nós, indo direto ao coração. O Evangelho não se impressiona com nada que é aparente. E é interessante isso, porque nós nos impressionamos com o que a gente vê, mas Jesus não se impressiona disso. Está pelo lado de fora. Não. Ele pergunta, ele vai direto ao ponto e pergunta como está o seu coração. É disso que eu quero saber. Biblicamente falando, o coração é tido como o centro da personalidade. É ali onde acontece todas essas coisas. Vai muito da vontade, das emoções. O coração é o centro do ser. A vontade do indivíduo. Ele é a fonte, o centro de toda a vida. Ele inclui a mente, a vontade e inclui também as emoções. É um todo. É dali que surge tudo. O coração é o ser humano na sua totalidade. Por isso Jesus vai direto ao centro da nossa existência e ele declara: felizes os limpos de coração. Quem é limpo na essência, esse é que será realmente feliz. Uma pessoa só será feliz quando for limpa, quando for pura na essência. Felizes são aqueles que não permanecem na superficialidade, mas chegam ao âmago de seus seres, na fonte de onde brotam todas as suas atividades. É daqui que sai tudo. Por isso o Evangelho inicia no coração humano, onde tudo acontece. Mas por essa razão também provém todas as nossas dificuldades no coração, que provém todas as nossas lutas, os nossos questionamentos, as nossas maldades, surge também desse mesmo coração. Por isso, Jesus, falando sobre isso, certa vez, ele estava exortando os fariseus, os escribas, aquelas pessoas que davam tanta importância pelo lado de fora, que haviam acabado de cobrar de Jesus, dizendo: olha, os seus discípulos, eles vão para a refeição sem lavar cerimonialmente as mãos. Como que pode isso acontecer? Aí Jesus chega para eles e explica: olha, não é o que entra que vai contaminar o homem, mas é o que sai. É o que sai. A boca fala do que está cheio o coração. E aí ele diz, e ele revela a nós o que está no coração humano. Veja essas palavras de Jesus em Mateus 15. Ele diz: as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, saem os homicídios, os adultérios e as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É muito difícil para nós admitir e reconhecer que esta é a descrição do meu coração, é a descrição do seu coração, é a descrição de todos nós, não é apenas do coração de um homem, de uma tribo primata, perdido em algum canto desse mundo,
não está falando aqui de seres que estão lá na época da caverna, mas ele está falando do ser humano em si. O ser humano de hoje é a mesma, a natureza humana nunca mudou. É isso que Jesus está nos revelando e nos mostrando quem nós somos realmente, de fato, por dentro. Isso quer dizer que eu e você, se tivermos um momento propício, a hora propícia, pode desenvolver dentro de cada um de nós essas sem que a gente perceba. E eu quero dizer para você que, segundo o testemunho bíblico, isso é muito fácil de cair, é muito perigoso, por isso que a gente precisa atenção no que Jesus está nos ensinando aqui. Esse texto mostra o equívoco que muitos têm afirmado e defendido ao longo dos anos, que a ideia que todas as dificuldades humanas elas se devem ao seu meio ambiente e que para mudar o homem é preciso mudar o seu ambiente. Nada mais patético do que isso, nada mais enganoso do que isso, porque essa teoria, essa ideia, ela negligencia o fato de que foi no paraíso, na presença de Deus diária, todos os dias, que o homem escolheu se rebelar contra Deus, caindo em pecado, numa ambiência completamente santa e pura, que era o jardim, e ali estava Adão e Eva na presença de Deus, gozando e desfrutando da presença do Senhor, mas escolheram, decidiram, optaram, por causa do coração enganoso, o próprio caminho, as próprias escolhas, em detrimento da vontade de Deus, pensaram neles mesmos e não na vontade do Pai. O primeiro erro, portanto, foi cometido em um ambiente perfeito, e por essa razão, recolocar o homem em um ambiente perfeito não soluciona os seus problemas. Porque é dentro do homem que procedem todas as iniquidades. E se você puder ser sincero, só um pouquinho você vai reconhecer isso. Que dentro de nós somos capazes de coisas incríveis, incrivelmente maldosas, jamais impensadas por aqueles que nos conhecem só por fora. Analise qualquer problema que nós enfrentamos na vida, que causa destruição e miséria, e você vai descobrir que por trás de tudo isso existe a maldade humana. Tudo provém do coração humano de uma maneira ou de outra. Ela começou com uma ideia, com uma ambição, com uma vingança, com um desejo de justiça própria ou a busca sedenta pelo poder. Tudo tem início no coração humano. Alguém teve uma ideia, alguém compartilhou isso, que atingiu outras pessoas, grupos, cidades, nações, e aí virou uma verdadeira miséria, uma verdadeira desgraça. Jeremias diz no seu capítulo 17, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. E ele termina com uma pergunta: quem compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o que há no coração? E é por isso que muitas vezes eu e você levamos sustos quando a gente descobre que aquela pessoa não é aquilo que aparentava, não era aquilo que a gente imaginava, porque agora você se aproximou dela. Eu fico imaginando, nesse tempo de quarentena que nós estamos vivendo, quantos conflitos estão acontecendo. Na minha opinião, estão acontecendo dois fenômenos interessantes. A gente começa a conhecer as pessoas, e isso é bom porque nos aproxima, isso é bom porque fortalece os nossos laços, mas também corremos o perigo. O outro perigo é descobrir que você vivia com o inimigo, que você convivia com quem você nunca conheceu, e agora você está sabendo porque agora você está convivendo. É verdade, alguém dizia que para conhecer uma pessoa a gente tem que comer um saco de sal, na verdade, juntos. Olha que coisa interessante, como é difícil para nós conhecer o que vai no coração do outro. É claro que é difícil, porque é difícil saber mesmo o que vai dentro do nosso próprio coração. Então, o Evangelho revela que todos os problemas partem do coração, e isso acontece porque o coração humano é resultado de queda, do pecado, conforme atestam as Escrituras, e que por isso é desesperadamente corrupto e enganoso. As dificuldades do homem estão no seu próprio âmago do seu ser. Não importa, pode colocá-lo sozinho, ele vai descobrir que há algo de errado com ele. E nada, nem conhecimento, nem a experiência de vida, nem o seu poder intelectual, nem o seu poder político ou religioso poderá libertá-lo desse mal. E essa é uma má notícia, eu sei, mas é importante a gente conhecer também as más notícias para que você valorize as boas notícias. A má notícia é de que eu e você não temos como resolver o problema do nosso coração. A boa notícia é que só Jesus pode fazer isso, e Ele quer fazer. E esse é o problema básico. O centro da vida humana está enfermo, o coração está enfermo. Há uma enfermidade para todos os lados, é uma coisa viral, é uma coisa impressionante, é mais ou menos o que nós estamos vendo por aí hoje.
Da mesma maneira, é uma figura incrível, verdadeira, onde toda a população está acuada dentro de casa com medo de um ser que não se vê, que não se enxerga. Assim é o pecado. A gente não sabe que tem, a gente não sabe que ele está próximo, que ele está perto, que ele quer arrebentar conosco, e nós não nos damos conta que nós estamos infectados pelo pecado, completamente infectados. Não há sintomas pelo lado de fora, a não ser que você comece a conviver, e aí você tem que realmente se relacionar e mostrar quem você é. E não há nada que nós possamos fazer para curá-lo. Sendo assim, como nós poderíamos ter um coração puro? É uma pergunta. Como? Como nós poderíamos ter um coração puro? Será que isso é possível? O que Jesus quis dizer com um puro de coração? O que ele quis dizer? Um dos sentidos da palavra puro quer dizer destituído de hipocrisia ou singelo. É uma coisa simples, singela, inteira, por inteiro. Jesus disse em Mateus 6 que os seus olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. É uma consequência natural. Essa pureza, ela corresponde à singeleza de coração, isto é, tudo está visível, nada está oculto ou escondido. Isso tem a ver com, está relacionado à pureza. O Salmo 86 diz: dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Olha, Pai, dá-me um coração inteiramente fiel a Ti, completamente fiel a Ti, 100% fiel a Ti. Isso realmente vai me levar a temer o Teu nome. Essa singeleza, que também pode ser vista como sinceridade, quer dizer uma mente não dividida, totalmente fiel. O nosso maior problema é a duplicidade de caráter. Nós estamos sempre divididos diante de Deus. Uma parte de nós quer agradar a Deus e fazer a sua vontade. A outra parte está distraída e tem de fazer a própria vontade. Isso desde os nossos pais. Desde os nossos pais. Há uma luta interna e eterna dentro de cada um de nós. Foi o que nós herdamos com a entrada do pecado no mundo. Uma guerra constante dentro do nosso coração dividido. Por isso que a gente entende bem isso, porque quando você lê Paulo está nessa luta. Ele mostra para nós o quanto que isso é difícil, o quanto que isso é uma luta para ele também. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros ou nos membros do meu corpo, contra a lei, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Os membros, ele mesmo não podia controlar, algo completamente fora do controle, essa divisão, essa luta interna, essa batalha, essa guerra que havia dentro dele. O coração limpo é o coração que não está dividido. Por isso o salmista entendeu a sua luta interior e pediu ao Senhor que desse inteiramente fiel, para que temesse somente a Ele. Eu e você somos tentados todos os dias, todas as horas, na verdade, a fazer uma coisa, a fazer outra, fora do propósito do Pai. A tendência natural nossa é ir para a impureza. A tendência a escolher os nossos próprios caminhos, é pensar em nós e não na vontade de Deus. Mas aqui é como se ele dissesse: dá-me um coração singelo. É como se o salmista estivesse dizendo: dá-me um coração singelo, sem divisões, sem distrações, sem duplicidades. Às vezes eu encontro pessoas que dizem para mim assim: sabe, Zé Antônio, eu não preciso pedir mais nada, porque eu já tenho tudo. Desculpe discordar de você, nós temos muito o que pedir. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas essenciais da vida. Por exemplo, fazer a oração que o salmista fez. Eu e você precisamos pedir isso. De dar-me um coração singelo, sem divisões, sem distrações, sem duplicidades. Retira as pregas e as dobras do meu coração. Possa oxigenar cada centímetro, tornando-o sincero e puro, isento de qualquer hipocrisia e de qualquer tipo de representação, de qualquer tipo de preocupação com a reputação, com aquilo que as pessoas pensam. A mais importante é se preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito. Ter um coração limpo é ter um coração destituído de qualquer nação e estar totalmente purificado. Aqui nós temos em Jesus exemplo de coração purificado. Jesus nos dá o maior exemplo,
que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Você pode imaginar? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Há um exemplo de coração puro, é Jesus, que tinha fixamente, completamente submisso, inteiramente submisso, completamente submisso ao Pai. Perfeito, ele é sem mácula, ele é puro, ele é íntegro. É esse o exemplo que Jesus nos dá. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus nos desafia que sem santidade ninguém verá o Senhor. Este texto é tão claro e tão desafiador. Mas não é essa santidade colocada pelas pessoas por aí. Na verdade, nós temos pureza de coração com observância manifestas exteriormente, com essa coisa da religião, sabe, do lado de fora, politicamente posturas, entendeu? Debaixo de julgamento, debaixo de condenação de tanta gente. Nós temos que nos voltar para dentro. Por isso nós precisamos estar sempre nos perguntando: nossa mente quando nós estamos sós? É uma pergunta. O que pensa a nossa mente quando nós estamos sós? Aliás, quando nós estamos sós, a gente realmente pode ter uma ideia de quem nós somos de fato. Como nós reagimos quando sabemos que uma pessoa foi passada para trás? É aí que a gente revela quem de fato nós somos, qual é o nosso caráter, não é? Vendo as reações, percebendo as reações, ou a que nós dedicamos a que eu e você nos dedicamos com fidelidade. Isso revela o que está no nosso coração e qual a nossa real motivação para fazer as coisas. Olha, essa questão de revelar as motivações, olha, isso tem chocado muitas pessoas, porque quando a gente descobre aquela decisão, daquele serviço, daquele beijo, daquele abraço, daquele empréstimo, meu Deus, a dor é enorme quando a gente descobre que as motivações foram tão superficiais e tão... Hoje, um grande pregador, um servo de Deus, dizia o seguinte: corações sujos obscurecem os nossos olhos para que não vejamos a Deus. Para que limpemos os nossos olhos, nós devemos purificar o nosso coração. Não há coração puro no planeta, isso você sabe e eu sei, a não ser que os olhos e purifique nossos corações, a não ser que isso aconteça, ninguém poderá ver a Deus. Somente a graça de Deus poderá abrir para que vejamos quão impuro nós somos e não podemos fazer nada para mudar essa situação. Dependemos totalmente da ação do Espírito Santo agindo em nossos corações. Pureza. Por saber disso, o salmista Davi, vendo quão escravo do pecado ele era, ele suplicou de todo o coração, num dos salmos mais lindos das Escrituras, onde esse homem de fato abre o coração diante de Deus, depois de se enxergar, depois de perceber o quanto que ele representava, o quanto que ele era hipócrita, o quanto que ele mentia com a sua vida exterior. Ele vai para o quarto secreto e sozinho diante de Deus ele abre o coração e ele diz: tem misericórdia de mim, tua grande transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, do rosto dos meus e apaga todas as minhas iniquidades. São puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa foi a oração. E o Senhor Jesus está nos chamando para deixarmos essa vida de aparência, que os fariseus, eles cuidavam apenas do exterior do copo e dos atos, mas o interior é cheio de perversidade, como sepulcros caiados que por fora estavam tão por dentro apodrecidos, cheios de hipocrisia. O Senhor Jesus nos quer com o coração limpo, ainda que habitemos e trabalhemos em lugares sujos. Olha essa frase incrível de Lutero. Ele dizia que embora um homem comum trabalhar num lugar onde haja muita sujeira e suas roupas cheirem mal por causa do suor e da poeira, observe, tendo o seu coração puro, ele será puro incenso diante.
uma coisa impressionante numa sociedade onde está se preocupando tanto do lado de fora, não é verdade? Com performance, com etiquetas, essa é a nossa preocupação. Nós queremos ser bem vistos, olhar a rede social para ver como que se apresenta, né? Você ninguém postando uma foto sua chorando, absolutamente não, porque essa não é a imagem que eu quero passar. Eu sempre vou passar aquela foto que eu estou sorrindo, só Deus sabe realmente o que está por dentro. Então, o apelo nessa manhã é: sejamos pessoas de uma vida só, puros, tanto no particular quanto no público. Esse é um desafio incrível, é ter um coração só, ser uma pessoa só, tanto no particular quanto no público, transparente diante de Deus e diante dos homens. John Stott disse algo impressionante quando ele faz um comentário sobre esse texto. Ele diz: só os limpos de coração é que verão a Deus. Somente os limpos de coração é que verão a Deus. Venham-no agora pelos olhos da fé e verão sua glória no porvir. Interessante, Stott está dizendo o seguinte, que quando o coração é puro, a gente vê Deus agindo hoje, aqui e agora. Porque muita gente deve estar perguntando: onde é que está Deus nessa hora? Onde é que está Deus que não livra essa nação, que não livra esse mundo, que não parece ter a impressão que ele deu corda no mundo e largou a esmo? Não, o Senhor está aqui, o Senhor está aí. Só consegue enxergar quem tem para isso, quem tem coração dominado pelo de fato como ele é. E é interessante porque só os totalmente sinceros podem suportar a deslumbrante visão em cuja luz as trevas da mentira é dissipada e em cujas chamas todas as dissimulações elas são consumidas, elas não aguentam a presença da luz. É isso que significa. Eu não resisto. Não aguento um pouco de luz, um pouquinho só da luz do Senhor Jesus, do Evangelho. Jesus disse algo tremendo, fascinante, marcante, que muda a vida de todos nós. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem nunca não andará em trevas, jamais, mas terá a luz da vida. O convite é para seguir a Jesus, construindo o caminho da verdadeira felicidade. Essa felicidade que, para construir esse caminho, nós temos que fazer essas escolhas. Ter o coração puro. Ninguém nasce puro. Não há no planeta uma única pessoa que possa se dizer: eu sou puro. Não, a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus, que está de braços abertos para receber pessoas como eu e você, falhas, dificuldades, cheia de dúvidas e etc., lutas interiores, mas que quer e que deseja tremendamente dessa impureza, sair desse estado dúbio, dessa vida dupla, dessa vida que uma hora está do lado, outra hora está do outro, e ter uma vida só, uma única vida, colocada na presença de Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos dê graça. Mas eu estou com meu coração cheio de alegria e cada vez que eu leio isso quebranta ainda mais o meu coração, porque eu vejo quantas coisas há em mim que precisam ser mudadas, e eu acho que você também concorda, que talvez em você também hajam coisas que precisam ser mudadas. E se você vê assim, vamos pedir ao Senhor. Eu creio que pela fé, onde você estiver, se nós fizermos uma oração simples, o Senhor Jesus que está aqui, está aí também, vai tocar no seu coração, na sua vida. Não importa a hora que você esteja assistindo isso, se agora ao vivo, ou se logo mais, ou em qualquer momento, em nenhum lugar. Vamos fazer esta oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Evangelho, eu te agradeço porque os teus ensinos chegaram até nós, eu te agradeço porque o teu Evangelho ele é aberto para todos. Não há uma única pessoa que possa dizer: eu não consigo, eu não posso, porque na verdade nenhum de nós pode entender o teu Evangelho a não ser mediante a revelação do Espírito Santo no nosso coração, tirando toda a nossa vaidade, toda a nossa arrogância, toda a nossa cegueira espiritual e nos trazendo para perto de coração e quebrantando o nosso coração e trazendo-nos quebrantados e arrependidos diante do Senhor. Papai, faça isso, continua fazendo isso conosco todos os dias.
Continua nos purificando, continua trabalhando no nosso coração, nos limpando de todas as idiosincrasias, de toda a sujeira, de toda a hipocrisia, de todo o engodo, de toda a mentira, de tudo aquilo que não vem do Senhor, e dá-nos um coração lúcido, um único, Senhor, um único coração transformado pelo Senhor. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu sangue, porque é o único caminho da cura. Muito obrigado por tudo, abençoa cada família, cada coração, que ali o seu amor esteja inundando os corações, para a tua glória, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que prazer estar com vocês. Eu queria, antes de encerrar e antes de cantarmos o último cântico e de impetrar a bênção sobre vocês, lembrar que nós não estamos, por enquanto, obviamente, até que tudo isso se passe, mas os nossos compromissos, claro, não é? Que acompanham a Betânia, a nossa obra está completamente parada nesses dias, obviamente, até por uma questão de ajustes, não é? E aí depois nós vamos retomar, porque agora a nossa concentração está na manutenção normal, e para a manutenção normal é obviamente que a gente precisa da sua ajuda. Então aqueles que são de casa, que são da comunidade Betânia, por favor, depois procurem um link, não é? Procurem a maneira fácil de você colaborar com esta obra eletronicamente, sem sair da sua casa, sem risco nenhum, e você vai estar nos ajudando. Muito obrigado realmente pelo carinho. Agora recebam a bênção e depois a gente canta um cântico de louvor e adoração, encerrando esse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, tornando-o cada vez mais puro a cada dia, com toda a sua família, com toda a família que está reunida neste momento, em todos os lugares, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Vamos cantar. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firmes está o meu coração, as promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso
E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.